Você já ouviu falar em Orígenes? Ele é um dos pensadores mais enigmáticos e fascinantes de toda a história cristã. Orígenes foi um teólogo, filósofo e um dos grandes estudiosos do cristianismo primitivo. Ele viveu ali por volta do século III e ajudou a montar as bases do pensamento cristão que iria influenciar gerações. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa boa para falar sobre ele. Orígenes de Alexandria, ele é realmente uma das personalidades mais determinantes para todo o desenvolvimento do pensamento cristão. Ele recebe a herança de Clemente de Alexandria, que nós falamos sobre ele no último vídeo. Orígenes nasceu em Alexandria, no Egito, em uma época em que o cristianismo estava apenas começando ainda a se expandir. Ele teve uma educação bem privilegiada e também foi aluno de um famoso filósofo chamado Amônio Sacas. Orígenes dedicou sua vida inteira à busca pela verdade e também à interpretação das escrituras, influenciando de maneira muito profunda a forma como o cristianismo iria passar a ser compreendido. Ele defendia que era preciso passar das palavras ao espírito das escrituras, para que pudesse progredir no conhecimento de Deus. Orígenes acreditava também que a filosofia e o cristianismo deveriam caminhar juntos. Veja a influência aí de Clemente. Ele dizia que a razão é uma dádiva divina e que podemos usá-la para entender as escrituras e também a natureza de Deus. Ele entendia ainda que a filosofia também não era inimiga da fé. Inclusive, ele usava métodos filosóficos para poder explorar e interpretar a Bíblia, algo que para sua época era bem ousado e até controverso. Agora nós vamos explorar alguns dos principais conceitos filosóficos de Orígenes que ainda hoje ressoam no pensamento cristão. Ele acreditava que as almas existiam antes dos seus corpos. Segundo Orígenes, todas as almas foram criadas por Deus no princípio, e cada uma escolheu seguir seu próprio caminho. Esse pensamento acabou gerando grandes discussões dentro da igreja. Para Orígenes, a Bíblia possuía também diferentes níveis de interpretação, sendo o mais profundo o sentido espiritual. Antes da sua ordenação presbiteral, Orígenes também se dedicou muito à pregação da Bíblia e adaptava o seu ensino, sua pregação, a um público que também era bastante variado. Ele compreende que a Bíblia tinha diversos sentidos de interpretação que ajudavam a expressar esse caminho de crescimento da fé. Havia, por exemplo, o sentido literal, mas segundo ele ainda esconde profundidades que não se veem no primeiro momento. Um segundo sentido seria o sentido moral, que indica aquilo que devemos fazer para vivenciar a palavra. E finalmente o sentido espiritual, que para ele é o mais importante. Ele revela a unidade da Escritura, que em todo o seu desenvolvimento fala de Cristo. E é somente o Espírito Santo que nos faz compreender o conteúdo cristológico e assim também a unidade de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Por isso ele afirmava que as escrituras precisavam ser compreendidas na sua essência espiritual. Orígenes também acreditava que o Logos, a palavra de Deus, era o intermediário entre Deus e a criação. Esse conceito acabou inspirando a teologia posterior e também ajudou a fundamentar a doutrina cristã sobre Cristo, a cristologia. Um outro ponto importante para destacar também é que, para Orígenes, o mais alto nível do conhecimento de Deus brota do amor. É assim também entre os homens. Ele vai dizer que só conhece realmente em profundidade o outro quando se tem amor, se os corações se abrem mutuamente. Mas o pensamento e o legado de Orígenes também não passou pela história sem polêmicas. Na obra desse grande pensador, desse grande filósofo, eu diria semeador de ideias, nem tudo se pode ser considerado indiscutivelmente seguro, vamos dizer assim. Porfírio, por exemplo, que é um filósofo neoplatônico adversário dos cristãos, ele chegou a dizer que Orígenes vivia como um cristão, mas pensava como um grego. Olha só. E então Orígenes foi muito criticado por isso, e acusaram ele de ter transposto de maneira excessiva o pensamento neoplatônico para o cristianismo. Também a sua teologia das três pessoas divinas, em que mais ou menos explicitamente ela meio que subordina Cristo ao Pai, mas acaba não dando o devido lugar ao Espírito Santo, o que deixa a desejar em seu pensamento. Portanto, nós vemos que apesar de seu imenso conhecimento e devoção, Orígenes foi um pensador bem polêmico. Muitas das suas ideias, como a pré-existência das almas, foram consideradas posteriormente heréticas, ou pelo menos
controversas. No entanto, se é possível aqui fazer alguma defesa, nenhuma dessas condenações recaiu sobre ele enquanto ainda vivo. Inclusive, grandes santos como São Gregório Taumaturgo, Santo Alexandre de Jerusalém, apoiavam Orígenes com todas as suas forças. Além disso, outros nomes como Santo Hilário, Santo Ambrósio e até mesmo São Jerônimo também vão ser os seus devedores e beneficiários do seu pensamento. Na realidade, hoje em dia acredita-se que alguns dos seus discípulos, ali um pouco mais fanáticos, nas gerações seguintes, acabaram isolando o seu pensamento e exagerando certos temas das suas ideias, o que acabou comprometendo e deturpando, em linhas gerais, a sua filosofia e a sua teologia. De todo modo, o seu legado ele é inegável. Ele influenciou teólogos e pensadores cristãos por séculos, de Santo Agostinho até Tomás de Aquino. Orígenes ainda nos ensina que a fé e a razão podem caminhar juntas. Ele nos convida a investigar e refletir e a mergulhar nas Escrituras para poder encontrar o verdadeiro sentido das palavras de Deus. Isso acaba sendo interessante porque em uma era de superficialidade em que vivemos, o pensamento de Orígenes acaba sendo um chamado a um estudo profundo, à contemplação e à busca de um sentido espiritual. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre Orígenes? Então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que também vai gostar de conhecer mais sobre os primeiros pensadores cristãos. Quem sabe quantos mistérios ainda temos para desvendar com esses grandes nomes da filosofia. Um abraço, até o próximo vídeo.